Está no ar o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 615 do Café com Velocidade, esse podcast que já está aí há mais de 11 anos no ar, sempre buscando levar a você, ouvinte, um conteúdo diferenciado, não só noticiando, tecendo breves comentários, mas aprofundando e debatendo em grande estilo as mais diferentes categorias do esporte a motor. Sim, as mais diferentes categorias, porque hoje a gente vai ter uma surpresinha para vocês. É importante lembrar, né, que neste programa nós temos aí um programa de apoio tão vital para manter a infra do programa, também investir aí na divulgação do mesmo. Se você ainda não conhece, entre no apoia.se/café com velocidade para vocês saberem tudo que a gente tem aí para oferecer. Em contrapartida, nós temos um grupo exclusivo de WhatsApp para que os nossos apoiadores possam participar. Lembrando que para entrar em contato com a gente, você tem o e-mail cafécomvelocidade@gmail.com ou no Twitter, @Café com Velocidade. No Facebook nós temos uma página e um grupo. Procure-nos lá e adicione, venha também fazer parte aí do grupo e da página do Café com Velocidade. Também estamos no YouTube, no youtube.com/velocidade.org. Vocês também podem ir nos escutar nos seus agregadores, cada um escolhe o seu agregador de preferência, e o nosso feed é muito fácil, www.cafécomvelocidade.com.br/feed.xml. E só lembrando que nós também estamos no Spotify e no Deezer, então se você tem aí, gosta de ouvir a sua música, o teu podcast no Spotify e no Deezer, procurem também por Café com Velocidade. Nós estamos lá para facilitar aí a vida de todo mundo que queiram entrar em contato com a gente. Hoje aqui comigo para fazer esse podcast edição 615, Fábio Campos. Semana passada a gente jogou aqui, né, aquela cantada de que o Diogo Gomes poderia de repente faltar aula para estar aqui com a gente, mas o menino é muito aplicado, foi assistir a aula, então está eu e Fábio Campos para levar essa edição 615, mas tenho certeza que faremos aí com o melhor que podemos fazer, com a melhor das qualidades, para levar a vocês aquele café com velocidade bem legal que vocês já estão acostumados. Fábio Campos, para te receber com a minha saudação, eu já quero saber de você se Hungria entra no mesmo balaio das 3 corridas anteriores ou não. Podemos dizer que foi mais uma prova mágica? Podemos dizer que a Fórmula 1 vem de 4 etapas maravilhosas ou não, Fábio Campos? Seja muito bem-vindo. Olá para você, Raposo, olá para os nossos grandes ouvintes, cada vez mais em maior número, cada vez mais atuantes e participativos. Já recebi a mensagem sua de que temos muitos e-mails hoje. Antes de falar da corrida, gostaria de colocar lembrar que a campanha para o Diogo... Eu não sei se a campanha para o Diogo Gomes, né, faltar aula e comparecer ao café atingiu os 10, o mínimo de 10 que foi solicitado. Eu fui avisado, porque ainda estou para ler as mensagens do final de semana, de que a minha solicitação de 10 mensagens para ocorrer um café expresso foi atingida. Assim sendo, como a semana passada foi impossível e promessa no café é dívida, os ouvintes que nos, né, não a mim, mas a dose do café, que participaram, responderam ao bloco 3, ao desafio, não sei se foi no bloco 3, acho que foi, né, Raposo? No bloco 3, que teve até uns probleminhas técnicos aí para rodar em alguns lugares, vão receber café expresso nas férias da Fórmula 1, no mínimo 3, no mínimo um para cada semana, embora se não forem necessariamente um em cada semana, mas serão 3, no mínimo, para compensar cada semana sem Fórmula 1, porque promessa é dívida. Semana passada foi impossível gravar um café expresso, e é melhor quando é feito sem ser na correria, sem ser de empurrão. Quando é feito
Com planejamento, eu já estou rabiscando aqui algumas ideias. Então, aos ouvintes que se sentiram, digamos, com lesados. Não, lesados eu não diria, porque é muito forte, né? Dizer que nós lesamos os ouvintes, mas que se sentiram no direito de cobrar, e assim o tem, vão receber 3 café expresso antes de que a Fórmula 1 volte no Grande Prêmio da Bélgica daqui a várias semanas. Dito isso, vamos falar de Fórmula 1, né, Raposo? Vamos falar da corrida do Grande Prêmio da Hungria. Eu acho que tem muita coisa boa para a gente falar. Se não foi uma corrida exatamente no mesmo nível das 3, e até entende-se que não seja, porque foi uma corrida normal na Hungria, uma corrida sem safety car, e onde a chuva teve uma atuação em outros dias que não o domingo, eu acho que a gente pode sair seguramente para as férias, digamos assim. Aliás, férias, boa ideia, hein? Brincadeiras à parte, podemos sair para as férias da Fórmula 1 dizendo que sim, 4, no mínimo, boas corridas foram, porque o Grande Prêmio da Hungria, se não teve o mesmo nível das outras, teve uma briga de altíssimo nível, e eu acho que essa é a marca. Né? A briga de Verstappen e Hamilton foi uma briga de alto nível, que exigiu que os dois pilotassem o que suas técnicas permitem, né? Colocassem para a pista o talento que possuem. E se acabou sendo uma briga, no final das contas, mais estratégica do que física na pista, teve sim bons momentos de embate na pista para a gente discutir, para a gente disseminar, senhor Thiago Raposo. Embora, falando tecnicamente, a grande briga que talvez eu tenha visto na Hungria nos últimos anos não foi protagonizada por Hamilton e Verstappen. Foi protagonizada por outros 2 pilotos, que daqui a pouco a gente entra mais a fundo no assunto. Não seria Fábio Campos se não tivesse mistérios para daqui a pouco. Espero que a gente lembre. Quando eu faço uma abertura grande, você xinga, você fica bravo comigo. Então eu corto para não me estender na abertura. Não há nenhum outro motivo por trás desse. Eu tenho certeza que o ouvinte percebeu o meu teaser para ficar ligado no programa. E antes da gente começar a falar sobre, então, Fórmula 1 na Hungria, tem aí um recado, uma surpresa bem legal para vocês nessa edição. Nós fizemos uma reunião essa semana, tivemos aí semana passada, inclusive, no final de semana passada, e tivemos uma ideia, o pessoal estava cobrando a gente aí nos nossos grupos com toda a razão. Então, o que nós fizemos? A gente faz um lado, os nossos ouvintes fazem do outro lado, e no fim as 2 mãos se dão aí e ficam juntas. É uma promoção, digamos assim, né, Raposo? Exatamente, uma promoção. Nessa semana tem bloco da MotoGP. A MotoGP que volta das férias aí, né? Depois já teve uma corrida nos pós-férias. Já faz muito tempo que a gente não fala de MotoGP, que nós que vínhamos acompanhando aí por anos e anos seguidos a MotoGP, o pessoal estava sentindo falta. Mas esse bloco não vai para todo mundo não, Fábio Campos. Tem que ter, né? Não vai. Vai ter um filtro. Só os dignos terão esse bloco. Exatamente. Nós queremos aí pedir a ajuda de você, ouvinte, que, sabe, divulgue também o Café com Velocidade. Você gosta desse programa, ajude-nos a conquistar novos ouvintes. Então, aquele que for na sua rede social, pode ser no Twitter, pode ser no Facebook, uma dessas 2 aí, e fizer a promoção do Café com Velocidade, né? De colocar lá o URL e tal, e venham ouvir ou ouça, cada um bola o texto que quiser, marcando 3 amigos, ou no Twitter ou no Facebook, marcando 3 amigos. E aí, para facilitar, né, para ser encontrado, você pode usar a hashtag #EuQueroMotoGP no CV. Tá boa essa hashtag, Fábio Campos? Você quer dar alguma outra? Foi criada aqui no momento. Gostaria que você repetisse, porque ficou adorável. Eu quero MotoGP no CV. Pra gente saber realmente quantas pessoas querem aí. Então, se de repente você também quer tirar um print, entrar em contato com a gente, tem a gente aí no WhatsApp, mandar o print, olha aqui, eu divulguei e tal. Quem fizer isso vai receber o link. O programa não estará público.
ele estará aí numa URL, mas não pública, então só com a URL em mãos para poder ouvir esse bloco da MotoGP. Então a gente faz de um lado, a gente vai gravar hoje um bloco da MotoGP, vamos aqui fazer toda a nossa análise sobre isso. Você nos ajuda, faz a sua parte também, divulga aí na sua rede social e no final a gente sai todo mundo ganhando. Nós do Café com Velocidade com a indicação de vocês e vocês com o programa da MotoGP. Espero que vocês comprem essa ideia aí, eu gostei bastante e eu acho que vai ficar bem legal aí, todo mundo ganhando no final. Fábio Campos, alguma consideração dessa promoção? Algum incentivo a mais aí para o nosso ouvinte? Eu acho que eu ia te perguntar se o ouvinte pode, por exemplo, printar uma tela e mandar para a gente, para provar a sua divulgação. E se ele Pode, fizer... O intuito da hashtag, ele não tem que fazer isso, né? Eu vou aí, dar uma filtrada. porque aí a gente filtra, entendi. Eu acho que... Aí eu vou lá e acho que o cara fez isso. Ele não precisa vir provar para mim. Mas eu não vou fazer isso o tempo todo, ficar 24 horas por dia lá filtrando. Que se ele quiser ganhar um tempo, e antes de eu ter que ir lá e descobrir que ele fez isso, se ele já quiser printar e mandar... faça isso, tem o e-mail cafécomvelocidade@gmail.com ou pelo WhatsApp. Grande parte dos nossos ouvintes já estão nos grupos aí de WhatsApp, então fica fácil mandar. Mas caso não queira nenhuma dessas duas alternativas, será rodado aí um filtro algumas vezes durante o dia e durante a semana para descobrir quem fez. E esse link será enviado para essas pessoas, Fábio Campos. Se o ouvinte quiser divulgar no WhatsApp, ele tem essa prerrogativa ou ela ainda não foi aprovada pela direção? Nós teremos outras promoções aí para o WhatsApp no futuro. Nós teremos alguns outros formatos de promoções aí que estão sendo estudadas aí. Parece, né, que a Fórmula E acabou e não foi feito nenhum programa sobre a Fórmula E. Novidades vêm por aí, Fábio Campos. O legal é que a gente vai poder ter uma ótima medida dos nossos ouvintes que querem ouvir o bloco da MotoGP, porque nós vamos passar o link só para aqueles que nos ajudarem a divulgar, ou seja, todo mundo ganha, né? Você, ouvinte, divulga nas suas redes sociais o café, retweeta, coloca na hashtag, enfim. Raposo falou do texto, mas até sem o texto, se você retweetar, divulgar, marcar lá os 3 amigos no Facebook, enfim, retweetar na sua timeline, você tem o acesso ao programa. Então a gente vai ter uma ótima medida dos ouvintes que querem a MotoGP para a gente fazer mais promoções como essa, além do que vem aí outra dívida que nós temos, que é as premiações para os apoiadores, que essa a gente também já está voltando a engrenar esse assunto. Tem uma série de amarras para serem desamarradas, mas a gente está desamarrando. E em breve a gente vai ter também novidades nessa área. Por enquanto, para a gente mexer com o mercado, como diria o outro, a gente faz essa promoção. Para quem quiser ouvir um pouco de... Olha, eu recomendo, hein? Antes de o bloco ter sido produzido, eu recomendo a cobertura do Grande Prêmio da República Tcheca de MotoGP no CV. Compromisso que é verdade, né? Que o bloco não foi gravado ainda, mas já está recomendando. Exatamente, eu já estou recomendando pelas coisas que eu já anotei aqui para serem discutidas no programa. Legal. E só lembrando a hashtag, então, eu quero MotoGP no CV. E se você de repente não conseguiu anotar aí, é só ir no texto desse programa aí no cafécomvelocidade.com.br, vai estar lá descrito qual é a hashtag e a regra da promoção também. Dito isso, Fábio Campos, espero aí realmente mandar esse link aí para mais de 500 pessoas, viu? Eu vou ficar feliz, Fábio Campos, se eu tiver que mandar para mais de 500 pessoas esse link. Será garantia de repetição, de continuidade dos blocos de MotoGP. Olha, vem, se não me engano, a MotoGP começou nesse final de semana uma sequência de 5 corridas em 7 finais de semana. Então aproveite, ouvinte, porque o conteúdo estará bem, terá uma grande oferta, se você quiser, se você comprovar, se você comprar a nossa ideia. Agradecendo aqui, já que você falou em apoiadores, né? O Andrade, que semana passada escreveu pra gente pela primeira vez. Você prometeu lá que se ele virasse apoiador, você ia pesquisar sobre a cidade dele. Agora você se vira para pesquisar sobre a cidade dele, porque se tornou apoiador. Que legal. E o Gabriel também, então foram 2 apoiadores chegando essa semana, que já entraram lá no nosso grupo exclusivo no WhatsApp, então legal demais essa interação. Bem-vindo aos 2, muito bem-vindos mesmo. E começando, Fábio Campos, sabe como é que eu vou começar esse programa 615, falando sobre a Hungria? Com o e-mail de Laura Andrade. A melhor maneira de começar o programa. Você faz isso para massagear o meu ego, não tenho dúvida.
Com certeza, ela diz o seguinte: e não é que a Hungria surpreendeu? Após três belíssimas provas, era de se esperar que eventualmente tivéssemos uma corrida monótona, e o Hungaroring parecia o cenário perfeito para isso. Mas não foi o que aconteceu. Tivemos boas brigas na frente e no meio do pelotão e uma estratégia aparentemente duvidosa que só poderia ser executada com tal maestria por um piloto brilhante. Há algum tempo não víamos Hamilton suar tanto por uma vitória e foi gratificante ver sua reação após a corrida, dizendo que aquelas voltas com o pneu médio foram uma das melhores da sua carreira e a vitória parecia uma das primeiras. Pessoalmente tenho achado o Hamilton um pouco apático essa temporada, talvez esteja muito fácil, mas ontem, né, nós estamos gravando na segunda-feira, ele parecia revigorado e que assim seja até o final da temporada e por mais alguns anos. O Hamilton tá meio apático, Fábio Campos? Você está com essa impressão mesmo também com a Laura aí, que a Laura tá tendo, de corridas muito fáceis e tal, e não tá suando a camisa Lewis Hamilton esse ano, Fábio Campos? Eu acho que apático é um termo perigoso, né? Porque envolve uma certa... Essa palavra traz com ela uma certa falta de vontade, de interesse, que eu não consigo medir. O que eu acho que há talvez tenha provocado essa sensação na nossa ouvinte é que ele não teve grande esforço até o presente momento, né? Até a ascensão de uma equipe que o desafiasse, coisa que a Ferrari não conseguiu. E os austríacos da Red Bull têm, pelo menos nas últimas 4 corridas, se colocado como adversários, embora fica a ponta de dúvida de o quanto vai durar esse momento da Red Bull. A questão das pistas, foi a chuva na Alemanha, a Áustria houve todo um desenho para que acontecesse o que acontecesse, para que acontecesse o que aconteceu, perdão. Então, se a gente for pegar daí para trás... ele não teve grande esforço. O Bottas venceu 2 corridas, mas as vitórias que ele teve, e é uma coisa que eu questiono até da equipe Mercedes, foram vitórias frias mesmo, frígidas, eu diria. E agora ele ter nessa corrida, por isso que eu abri o programa falando, né, mesmo sem ouvir o e-mail da Laura, meio que coincide um pouco com a linha dela, a briga foi em altíssimo nível, porque exigiu dos dois. Vamos lá, agora vamos entrar na análise mais a fundo. Um teve que guiar primeiramente colocando a sua técnica de defesa de posição o tempo inteiro, com um nariz prateado, como disseram na transmissão da Inglaterra, no retrovisor. Teve que se manter na pista com os pneus em más condições, principalmente no final da prova. Vale o asterisco de, mais uma vez, numa sexta-feira prejudicada entre aspas, né? Eu chamo de beneficiada, por questões climáticas, ficou a dúvida de quanto cada pneu renderia, de quanto cada pneu iria a fundo. Fechado parênteses. Um piloto teve que colocar, então, defesa de posição e guiar sob pressão com um pneu não muito bom. O outro teve que colocar o seu talento mais ainda à flor da pele, como diria, porque... não só teve que lutar para ultrapassar um carro ali de nível parecido, pelo menos nessa corrida, como, quando foi obrigado a parar, teve que enfiar o pé, digamos assim, no pneu médio, recuperar 19 ou 20, né? Acho que 20, alguma coisa, enfim, não me lembro exatamente, Raposo, a diferença pós-pit stop, mas era nessa fronteira, tanto que o questionamento da prova era se a Red Bull deveria ter parado ou não, e era tão próximo ali. A previsão na tela era de 20 segundos, né? Nos caracteres oficiais da FOM dizia ali 20 segundos de perda de pit stop. Então o Hamilton voltou mais ou menos assim. Ficou um tempo em que não sei de você, Raposo, eu pensei que não ia buscar a diferença, porque nas primeiras voltas pós-pit stop, a diferença não vai sendo derrubada como foi, ela fica ali 19, cai para 18, 17, aí volta um pouquinho. Ele não arrancou para buscar o Verstappen de uma maneira pós-pit stop tão repentina. Depois ele foi engolindo a diferença. Mas teve que colocar o seu talento no volante, no pedal. Teve que... uma prova absolutamente, repito, com 2 elementos, se não foi como nas outras 3, mas com um elemento, pelo menos,
de indefinição do vencedor, de briga pela vitória. E isso dá um sabor enorme, não é, Raposo? Em uma corrida de Fórmula 1. E esses dois, Max Verstappen e Lewis Hamilton, foram exigidos ao máximo, fizeram uma corrida, repito, muito tática, mas com bons momentos, que nós vamos aqui também falar sobre eles, e que resultou num GP da Hungria saborosíssimo de se assistir. Olha, Fábio, eu fiquei com a impressão eu não tive a impressão, não, que você teve aí que poderia não chegar. Pra mim, eu tava. O que eu acreditava certo que ele chegaria. Mas era feeling também, né? Assim, aquela coisa de estar assistindo ali, pra mim chegaria, o desempenho do pneu do Verstappen tenderia realmente a cair, volta após volta. O amarelo também do Hamilton, mesmo sendo novo ali, mas eu acho que esse delta começaria a aumentar volta após volta. Mas a minha sensação, e até lendo esses e-mails aqui e tal, eu não tive a sensação que tanto que você teve, quanto que a Laura teve e outros ouvintes teve. Porque a sensação que eu tive no momento foi, a estratégia acabou de nos tirar um duelo maravilhoso. Eu lamentei demais que a Mercedes tenha tido essa sacada, tenha tido essa percepção, porque imagina como seria depois que o Lewis Hamilton ali, eu tava com a impressão que depois do duelo que eles tiveram roda a roda, que ele tava ali refrigerando o carro dele para mais uma sessão de ataque. O quão seria interessante essa prova se não tivesse tido um pit stop extra pelo Lewis Hamilton, ele indo mais uma vez para o ataque, indo mais uma vez, passando ou não o Verstappen. O que esse fim de prova nos traria se não tivesse tido. Então eu fiquei um pouquinho com essa decepção enquanto eu assistia a corrida ali. Ai, poxa vida. Acabamos de perder aí é tão raro, né, um roda-roda, um duelo entre Hamilton e Verstappen. Já tivemos algum outro assim, Fábio Campos, ou minha memória está me traindo? Porque eu lembro que a gente passou um bom tempo sem ver Hamilton e Vettel se encontrar, e aí eles começaram a se encontrar bastante o ano passado, mas Hamilton e Verstappen realmente disputando, como foi essa disputa agora na Hungria, eu não sei se eu estou perdendo, se a minha memória está me deixando na mão. Não, eu também não consigo lembrar de uma com essa intensidade. Claro, um ultrapassar o outro é uma coisa. Agora, um duelo como esse, eu fico pensando justamente isso, né, Raposo? Estivéssemos nós aqui falando de tênis, fosse o café com raquete, café com saibro, sei lá qual seria o nome do programa, fica uma sugestão para o ouvinte. Fosse esse programa um programa de tênis, qual título você acha que seria perfeito? Mas fôssemos nós aqui comentaristas de tênis, teríamos a garantia do embate, porque o tênis coloca um frente a frente, quase olho a olho com o outro. Infelizmente, não é o caso, porque além de o automobilismo ser uma coisa mais, digamos, variável, a gente ainda tem uma Fórmula 1 que não favorece esses duelos por muito tempo, infelizmente. É um duelo absolutamente que nós não temos garantia de se repetir, porque para a gente ter a garantia, eu estou vendo muita gente falando, começou a era Hamilton contra Verstappen. Tomara que tenha começado, só não há nenhuma garantia de que começou. Por quê? Para começar a era Hamilton contra Verstappen, antes de tudo é preciso começar a era Red Bull contra Mercedes, que é o que eu falei no começo do programa. Não há nenhuma garantia. Eu, pelo menos, tenho sérias dúvidas em Spa e em Monza que a Red Bull pleiteie vitórias. Espero estar errado. É aquele tipo de erro que a gente erra muito feliz. Mas vejo Mercedes e Ferrari, decepcionante Ferrari, embora a esperada performance da Ferrari na Hungria, mas em Spa e Monza eu prevejo muito mais Mercedes contra Ferrari do que Mercedes contra Red Bull. A sua sensação, Raposo, eu coloco da seguinte maneira. Evidentemente, eu até disse na abertura, né, duelo estratégico maior do que duelo físico, duelo ali que a gente vê roda com roda. Mas não é que acabou com o duelo. Eu não sei quanto tempo daria para aquela briga se estender na pista, Raposo, porque ou o Hamilton passaria, porque o supra-sumo dessa corrida a Mercedes foi muito superior à Red Bull. Por mais que a gente discuta estratégia, tática, timing de pit stop, um erro aqui, outro ali, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, a essência é que a Mercedes estava muito mais rápida
ou pelo menos significativamente mais rápida do que a Red Bull. Das duas, uma, Raposo, ou o Hamilton passava e acabava a corrida com 30 voltas, ainda faltando 30, 20 voltas, ou Hamilton teria que recuar, para usar a expressão que você usou, de refrigerar o seu carro. Naquilo que eu já falei aqui várias vezes, a Fórmula 1 precisa resolver, trabalhar a longo prazo, porque não se resolve de uma hora para outra, a questão do desgaste de materiais. É muito grave um carro não poder ficar 2, 3 voltas atrás do outro. 5, o motor superaquece, é prejudicado para as outras corridas, o freio superaquece e não funciona direito, o pneu vai para o beleléu. Não pode. Isso é um conceito de produção de peças que a Fórmula 1 precisa sentar numa reunião e passar. Não é fácil. Não é fácil. Mas se você me permite, só... Eu ainda acho que eu ficaria mais feliz se tivesse acontecido só mais um duelo como foi aquele, e se no fim o Hamilton passasse e fosse embora, sim, do que como o Hamilton passou com a facilidade. Com porque tem isso, tem isso. E DRS, né? O DRS, sim, infelizmente, se o DRS ajudou em vários momentos, infelizmente o Diogo Gomes até colocou, Raposo, trouxe pra gente do Twitter, vou até te dar um trabalho e pedir para você recuperar aí. Ele escreveu um e-mail pra gente também. Tá certo. Então daqui a pouquinho entra no seu script aí normal. O DRS jogou por... Eu achei que você fosse lamentar mais essa questão do DRS do que passar aquelas 15, 16, 17 voltas de diferença sendo cortada de coisa mais econômica. Eu achei isso legal também, assim, mas assim, talvez eu achei isso mais legal no pós-corrida. Eu tô te passando o meu sentimento no momento que eu estava assistindo, que foi mais um momento, aquela coisa de nossa. Sim. Poxa, olha que duelo, os caras acabaram de se pegar agora, o Hamilton foi lá fora, esse Verstappen não dá mole mais, vamos ver como vai ser essa segunda tentativa do Hamilton. Aí de repente, ele entra no box e vem aí voando, e obviamente magistral, como a Laura colocou aqui, realmente só um piloto brilhante para conseguir realmente, sabe, fazer aquela estratégia dar certo e tudo, um piloto que não tem esse ritmo, não tem essa constância de fazer volta mais rápido atrás de volta mais rápido, talvez não conseguiria ter entregue aí o mesmo que o Hamilton entregou, mas ficou aquele sentimento de, nossa, mas como foi bom essa uma volta dos dois se pegando, como eu queria mais pelo menos uma vez isso. Só para você completar, continuar o seu pensamento, o Daniel Pedrada, ele fala assim, pergunta direta para Fábio Campos. Opa, quando vem direta não dá para se esquivar. Para mim, a Red Bull deu mole na estratégia do Verstappen, pois, ao meu ver, Hamilton mudar a estratégia para 2 paradas e colocar pneus mais rápidos não teria sido melhor na sequência parar o Max, trocar os pneus por pneus mais rápidos e ir para a corrida e ter a chance de disputar a liderança? Eu imagino que teria sido uma disputa épica pelo grau de igualdade que a pista proporcionou aos dois. O que você acha, Fábio Campos? Forte abraço e ótimo programa. Legal, Daniel. Legal a mensagem, mas eu acho diferente. Eu acho que a Hungria, posição de pista é muito importante. A grande magia da Red Bull e do Verstappen foi no sábado, por ter feito o holandês a primeira pole da sua vida na Fórmula 1 e ali se colocado numa posição que foi o que deu chance, porque se ele larga em segundo ou terceiro, atrás de uma Mercedes, eu não vejo, o Daniel, ele pegando e alcançando. Na hora em que ele para, ele volta, aquilo que a gente já abordou aqui meio que meio por alto. Ele volta 21, 20 segundos atrás, essa eu vou ter que rever a corrida para ter o número certinho na cabeça. Algum ouvinte provavelmente até já o tem, sem precisar rever. A chance da Red Bull perder a posição, mesmo fazendo a resposta na volta seguinte, era muito grande. Repito, até mesmo o Hamilton não tendo voltado tão rápido quanto terminou o seu stint. Porque aí é aquele negócio, Daniel, ou a Red Bull ia ter que fazer um pit stop de 1,88 de novo, e isso não pode ser, isso não acontece, né, por obrigação, acontece, digamos... Aliás, tem uma explicação técnica para esse recorde de pit stop que eu ouvi nesse final de semana, que é interessante, mas depois eu falo sobre isso. Acho que a chance dele parar e voltar atrás, Daniel, era muito grande, e aí eu acho que não pegava mais. Eu entendo se você dizer, talvez era melhor voltar atrás e brigar na pista com a condição igual de pneu.
falar agora com a corrida terminada, certamente era o caminho que poderia dar certo, e sendo que o que foi escolhido não deu, mas não há a garantia, e até os gráficos da Fórmula 1 têm se especializado em fazer, né? Olha, se parar agora, tem 70 e tantos % de chance de voltar na frente, ou tantos por cento de chance de voltar atrás. Estão até fazendo um gráfico interessante, né? Que o carrinho vai até se aproximando, se afastando do outro, enfim, na projeção de pit stop em relação ao que já parou. Em nenhum momento havia garantia ali, Daniel, de que pararia e voltaria na frente. Então, e eu, ao contrário do Raposo, nas primeiras voltas pós-pit stop, eu pensei, não vai chegar. Eu raramente, muito raramente, eu cravo durante uma corrida quem ganhou, a não ser que seja aquelas, né? Mercedes lá na frente, 20 tantos. Nesse tipo de corrida. Você não é daqueles que entra no Globoesporte.com e dá o seu palpite? Não faço isso. Ou no f1.com/Drive of the Day? Nesse eu nem poderia, porque quando eu assisto a corrida, ele já expirou há muitas horas. Mas teve um momento que eu falei, não vai chegar. Não vai chegar, porque, eu repito, a diferença cai um segundo, cai outro segundo, de repente o Verstappen o Hamilton tem alguns retardatários, o Verstappen consegue encaixar ali, e a diferença cai 2 décimos, 4, aí não dava para buscar. Ele tinha que tirar mais ou menos 1 segundo por volta, até mais do que isso. Depois ele consegue, depois ele começa a engolir a diferença. Mas, aliás, tem uma frase do Toto Wolff que é fantástica, né, que ele contou. A equipe não tinha certeza de que daria certo, achou que ele não buscaria, e o Toto Wolff disse que eles combinaram, olha, vamos falar para ele aquilo, né, do engenheiro passa uma mensagem para não desanimar o piloto, e que eles acordaram, não, vamos falar que vai dar na última volta, mesmo que não vá, e acabou dando certo. Ou seja, era muito ponto de interrogação, Daniel, e eu acho que o fator determinante era se o Hamilton tivesse voltado bem atrás do Verstappen, para ele ter a certeza de fazer um pit stop e ainda voltar na frente. Não houve essa certeza, e o Christian Horner, inclusive, disse que eles monitoravam isso por setores. Na hora que o Hamilton faz a parada, eles olham o setor, e eles sempre fazem isso, não é novidade desta briga na Hungria. Eles olham, vamos ler, o setor 1 ele já tirou tantos décimos, no setor 2, e que no setor 2 eles cravaram, não dá, não vai dar. Então, só vendo os computadores para ter essa certeza, mas eu, olhando o reloginho ali, que ficou na tabela, na torre de tempos ali à esquerda da tela, eu não vi em nenhum momento a diferença que desse segurança para o Verstappen parar e voltar na frente. Fábio Campos, eu tenho aqui só registrando algo que você já falou e depois um e-mail, uma pergunta para você. O Diego Santos, né, que registrou o que você já comentou aqui, que o GP da Hungria escancarou algumas coisas que a Fórmula 1 passa, e o principal delas, o superaquecimento do carro do Hamilton, como o Fábio Campos disse no episódio passados, talvez um problema até maior do que o tão falado problema da turbulência. Exato. E o Gustavo Mucilio faz uma pergunta para você aqui, Fábio Campos. A expectativa das melhores, né? Falando aí dessa Fórmula 1, dessas 4 corridas. Finalmente o Hamilton vai ter alguém que consiga fazer frente ao seu talento. Fico feliz em ver isso acontecendo, pois estes são os meus 2 pilotos favoritos. E aí ele pergunta, a Red Bull chegou para valer? Já é a segunda melhor equipe do grid? Deixa eu, antes de responder, te perguntar, Raposo, eu já puxo a orelha do Cesarino agora, ou certamente deve ter mensagem dele, para eu esperar você ler a mensagem dele? Certamente tem mensagem de Cesarino. Então eu puxarei a orelha dele na hora devida, então. Se não, puxaria agora. Se quiser puxar, eu já trago ele na sequência. Não, vamos fazer um suspense, vamos puxar essa orelha mais lá na frente, vamos segurar a audiência dele. Senão ele fica bravo e não sintoniza mais o programa e não escuta mais. Gustavo Mucilio, né, que mandou a pergunta. Exatamente. Eu queria muito, Gustavo, dizer que a Red Bull chegou para ficar. Eu queria muito, muito. Mas tem uma promessa de um motor Honda com mais potência ainda, né, para Spa. Acho que são 15 ou 20 cavalos. Não sei se já é para Spa. É para Spa? Não sei se está confirmado se já é para Spa, enfim. Mas, como eu falei agora há pouco, a gente tem que colocar o seguinte, a gente tem que separar a torcida de análise fria. A análise fria a Red Bull ganhou na Áustria, mas foi ali aquela questão de ninguém sabia como usar os pneus naquele dia, aquele super calor que superaqueceu a Mercedes, enfim, não estou tirando mérito, mas as coisas se encaixaram. Foi fantástico, tanto a Red Bull quanto o Verstappen. Na Inglaterra, a Red Bull não fez frente à Mercedes, ninguém fez. Na Alemanha, um temporal,
que anula qualquer tipo de comparação técnica, a não ser na chuva, né? O Red Bull na chuva, claro, você pode dizer que é um carro que funciona. Como sempre funcionaram os carros do Adrian Newey. E na Hungria é uma pista em que motor conta muito pouco. Então, tem todas as corridas, ou quase todas, têm atenuantes graves, Gustavo e ouvintes, para a gente cravar. Seria ótimo se tivessem chegado, seria ótimo se a Red Bull fizer frente, brigar pela vitória na Bélgica, não vou nem esperar a Itália, na Bélgica, já podemos, eu já rasgo vários dos meus conceitos e já coloco a disputa, já coloco a Red Bull até para roubar da Ferrari o vice-campeonato. Aliás, roubar do Bottas o vice-campeonato de pilotos, porque o Verstappen está muito perto, e roubar da Ferrari o vice-campeonato de construtores, embora dependa do francês. Segundo piloto que não tá entregando, se tivesse entregando, a briga, eles estão muito próximos em ponto, Red Bull e Ferrari, sendo que a Red Bull briga com 1 e a Ferrari briga com 2, pontua com 2. Né? Então, acho que não precisamos esperar as próximas corridas, Gustavo, porque são situações muito específicas e seria aliás, tem um fator que é positivo nisso. A Red Bull sempre evolui durante o campeonato. A gente já falou isso aqui no Café há muito tempo. 2014 foi assim, 2016 foi assim, né, 17, 18 nem tanto, porque 18 ela já ganha no começo com o Ricardo na China, enfim. Mas é uma equipe que tem essa característica de saber evoluir durante o campeonato. Enquanto algumas sabem muito bem descer a ladeira durante o campeonato, a Red Bull sabe evoluir. É especialista nisso. Começa o campeonato pior do que termina. Então esse é o lado positivo. Eu só digo o seguinte para terminar o meu comentário. Daquele que é o tema de observação que eu mais gosto. Qualidade das corridas. A qualidade da Fórmula 1, se a gente tiver, Raposo, que bateu o martelo dessas 4 corridas, qual o fator determinante para as 4 ótimas corridas que a gente teve, eu digo Red Bull. A Red Bull é o fator que deu à Fórmula 1 o Grande Prêmio da Áustria, que deu muito, não sozinha, mas muito, em parte, o Grande Prêmio da Inglaterra, venceu o Grande Prêmio da Alemanha e deu a graça na Hungria. O X da questão da qualidade da Fórmula 1 nas 4 corridas chama-se Red Bull. É um bom tema para a gente esmiuçar, quem sabe agora nas férias, aí em programas que não terão Fórmula 1. Mas é para o ouvinte já pensar na cama, já começar a pensar na cama aí durante essa semana. Com certeza, o Red Bull fez aí chover, fez de tudo nessas últimas 4 provas. E eu tô com você, Fábio Campos. Eu acho que Spa e Monza vão sofrer um pouco mais, né? Vai perder essa questão aí a reta. Se não sofrerem, é sinal claro de que estão na briga. E aí, até que ponto vai essa briga, no seu ver? Até uma briga por título? Não, o campeonato já acabou, eu sou obrigado a manter o que eu já disse, porque o Hamilton já tem 62, né, Raposo? Se eu estou batendo o olho aqui na classificação, estou fazendo a conta aqui, 250 para 188, se eu não estou enganado, são 62. Eu acho que o campeonato é muito difícil de tirar do Hamilton. Acho que o Hamilton... Mas o campeonato, por exemplo, o vice-campeonato está ao alcance. O Verstappen está sentindo o cheiro do vice-campeonato, porque está só a 7 pontos do Bottas, e a gente viu as 2 últimas corridas do Bottas, o que foram. Eu não estou dizendo, eu não acho, gostaria de dizer, há até um cheiro disso no ar, talvez. Mas jornalisticamente, analisando friamente, tecnicamente, eu não consigo colocar a Red Bull. Pode ser uma prudência excessiva minha. Eu te devolvo a pergunta, Raposo. Eu quero que você responda agora. Eu não vejo a Red Bull brigando pelo título, embora, repito, é aquele erro que eu adoraria estar errado, adoraria cometer. Exatamente. Eu acho que se chegarem em Spa-Francorchamps, que é aquela reta gigantesca, aquele circuito de alta velocidade, e andarem bem, aí já dá para começar assim, eu acho, a imaginar e tal. Obviamente com o Hamilton muito superior nessa disputa, super favorito e tal, mas eu não descartaria não, porque o Verstappen é um piloto que, sabe, já há muito tempo já é um piloto confiável e tudo mais. A gente discutiu isso sobre o tamanho do Verstappen algumas vezes já nessa temporada 2019 do podcast. Inclusive no programa passado a gente chegou mais uma vez a falar sobre Verstappen,
E se o carro realmente começar a entregar, não só nessas pistas que nós passamos agora, mas numa Spa-Francorchamps, numa Monza, e aí eu vejo sim, sabe? Eu já começo a desconfiar dessa cravada nossa aí de que o título está definido ou não. A gente vai ter muito tempo para falar sobre isso, né, Raposo? Várias semanas. Com Mas certeza. eu já acho que a Ferrari é favorita em Spa e em Monza, porque Monza eu acho que eles vão conseguir finalmente uma vitória em casa, que não vem há muitos anos, desde 2010, se a minha memória não me trai, com Alonso. Eu acho, se tem uma coisa que, analisando os trechos, né, trecho 1, trecho 2 e trecho 3 de Alemanha, principalmente de Hungria, deixam claro, é aquilo que já, se antes era uma especulação, se antes ainda precisava de dados, está absolutamente claro. A Ferrari é rapidíssima de reta, a Ferrari é muito ruim de curva de baixa, a Mercedes conseguiu curar o problema que a acometia em Hungria, Singapura, Mônaco e afins, né? Ela é um carro muito estável em curvas de baixa e média velocidade, mas nas retas a Ferrari ela ainda sobra. Então, essa diferença está escancarada após a Hungria. Então, porque a gente teve o FP3, terceiro treino livre, não sei se você acompanhou, Raposo, ele foi talvez um dos treinos mais gostosos, pelo menos no final, e você via ali, cada hora que um fazia volta, e nenhum fez volta assim tão ao mesmo tempo, dava tempo de mastigar cada volta de cada um. Era a Ferrari mais rápida no setor 1, a Mercedes mais rápida no setor 2 e a Red Bull ali tentando com a Mercedes no setor 3. E você tem claramente o setor 1 como o setor de maior velocidade, que pega a reta, enfim, pega aquela subida para a curva 4. O setor 2 mais cheio das curvinhas fechadas e o setor 3 um pouco mais de mistura das duas. Então, quer dizer, não tem reta, mas com curvas um pouco mais de raio mais longo, enfim. Você faz um estudo técnico perfeito de como cada carro tem a característica que está muito clara. A Ferrari é muito mais rápida de reta e eu acho que ela vem muito forte nas duas próximas corridas. Fábio Campos, nós temos aqui uma semana bem especial para o podcast, que tem aqueles e-mails que nós adoramos ler. Um é do Thiago de Jesus Sombra, né, que é o do Twitter que você fala que o Diogo Gomes tinha mandado, mas ele escreveu o e-mail também, né? Ele falou que legal. Fiz um baita e-mail na corrida passada, mas foi tão intenso que me deixei levar pelo êxtase da vitória da Ferrari e resolvi adiar minha primeira cartinha eletrônica. Acho êxtase da vitória da Ferrari, entre aspas, né? Ao melhor podcast sobre Fórmula 1 que conheço. Mas após essa corrida, preciso levantar alguns pontos e solicitar uma análise e reflexão de todos. Primeiro de tudo, conforme o título, a nossa Fórmula 1 está de volta. E aí ele manda o seguinte, eis o ponto negativo, né? Dos positivos ele listou já o que a gente falou sobre a questão da estratégia, disputa, roda-roda, mas ele fala, era óbvio que a estratégia tornou possível a vitória do Hamilton, mas a forma que a ultrapassagem se deu para mim foi de extrema covardia. O DRS precisa ser revisto. O Max pareceu um retardatário teimoso na hora da ultrapassagem de tão fácil que se deu. Vácuo e pneus mais aderentes e mais íntegros já garantiriam uma disputa mais justa, mas o DRS é desleal. Até quando vamos ver esse tipo de situação? Até quando o DRS será um definidor de ultrapassagem? Pense, FIA. Antes de passar para você, Fábio Campos, eu tendo a discordar um pouco desse meio do meu xará aqui, não desse fato. Cara, mas eu acho que era tão... o pneu era tão gritante a diferença que eu nem sei se não tivesse o DRS, se a ultrapassagem não teria sido idêntica. Ou teria sido, sei lá, 10%. Mas ele agravou, é isso que o ouvinte está falando, Raposo. Ele agravou uma situação. Se ele não tivesse, não teria sido tão grave. Não sei, é isso que eu tô colocando em xeque. Porque a diferença de pneu era tão grande, porque mesmo sem o DRS ali, pra mim... Não, mas no meio da reta, no meio da reta não foi, mas foi mais no final da reta. Mas tão assintosa ali, o pneu não gera aquele tipo de ultrapassagem, Raposo, eu acredito. Mas, por favor, conclua. Eu fico com a ideia que se não causasse ali, causaria na 2, aquela ultrapassagem por fora na 2, estilo Daniel Ricciardo, ou alguns pilotos da Fórmula 2 fizeram ultrapassagem parecida e tal. Na curva 2 faria aquela fazer por fora para depois fazer por dentro. Por falar nisso,
no outro bloco, é que eu vou falar da questão a briga mais bela, que o ouvinte sabe qual é, enfim, que aconteceu e elucubrar um pouco sobre ela. Thiago mandou uma mensagem, o Raposo, depois do Grande Prêmio do Canadá, que eu não esqueço, muito elogiosa pra gente, enfim, tendo conhecido o podcast, então é um ouvinte que a gente sempre dá as boas-vindas, agora também no e-mail, já que ele é mais ativo lá no Twitter, enfim. Eu acho o seguinte, Thiago, o DRS, ele ajudou em alguns outros momentos dessa corrida. Se tem alguém que é contra essa peça aqui nesse café, sou eu, que já bateu contra ela. Há anos eu bato contra ela. Inclusive eu já falei, né? Já vai fazer uma década que a Fórmula 1 convive com esse tipo de dispositivo. E é triste porque ele atrapalhou o final da Alemanha e essa disputa também. Mas a questão, Thiago, é que ele é muito suscetível até ao vento. Então, naquele momento ali, de Hamilton e Verstappen no finalzinho, ele encaixou de ter estragado. Mas se a gente for analisar a disputa, por exemplo, do Vettel com o Leclerc, a ultrapassagem, a briga das duas Ferrari, que ajudou a deixar o GP mais legal também, embora tenha sido um movimento apenas, um lance apenas, você vê que o DRS ali teve um efeito completamente diferente. Ele atua, mas ele atua de uma maneira completamente diferente. E em outras também, em outros movimentos que eu repito no próximo bloco, mas em outros movimentos também. Então ele a Boloria, você tem total razão, é um risco quando você põe ele. Eu acho que não só na Hungria, como na Alemanha, o Vettel poderia ter feito a recuperação que teve sem o DRS, porque os pneus, justamente como o Raposo falou, mas é claro que ele escancara, né? Se já há uma situação de pneus muito favorável, ele vem e elimina qualquer chance de se ter algum rabisco de disputa. Então eu também fiquei frustrado com o modo porque como você falou assim, elimina qualquer chance, é que no meu enxergar ali já não tinha chance nenhuma, então talvez seja por isso que eu não tenha ficado com tanta raiva do DRS nessa situação específica. Se é pneu contra pneu, você dá para o Verstappen pelo menos se estender mais algumas duas, três curvas, alguma coisa mais bela dá para ser feito se é pneu contra pneu, já que o pneu ele produz ultrapassagem de uma maneira muito menos assintosa do que o DRS. Mas eu repito, houve situações nessa corrida que, se você analisar de novo, Thiago, você vai ver que ele ajudou a colocar carros próximos um ao outro na curva 1. Mas eu estou de acordo com você quando você fala que há o risco disso aí. Vai ter sempre o risco dele estragar uma disputa, e a mais importante de todas realmente não foi do jeito que poderia ter sido, mas não joga fora a qualidade das disputas que os dois tiveram algumas voltas antes, algumas mais na metade do Grande Prêmio, foram até a curva 4, enfim, aquela curva lá em cima, né, a curva que o Massa bateu em 2009, a curva que teve o problema do pó, né, do óleo vazado, que teve o pó no terceiro treino livre, que atrasou o terceiro treino livre, enfim. Curva 4, acho que todo mundo já está cansado de saber qual é. A gente teve boas disputas que foram até ali. Pra gente encerrar o bloco, Fábio Campos, a gente vai vir daqui a pouco no bloco número 2. Eu quero que você fale aí para Marcelo Cesarino o seu recado, já que a gente está falando da análise da corrida. Eu acho que cabe agora, né? Já que ele jogou aquele pod em Hungaroring no e-mail da semana passada. Não tem como ensinar ponderação, Raposo. Se eu pudesse ensinar ponderação ao senhor Marcelo Cesarino, eu ensinaria. Que veio na semana passada com 4 pedras na mão, não contra nós, porque ele é muito gentil com todos nós, mas contra a pista da Hungria, dizendo, tá vendo, vai chegar a Hungria, vai acabar com a série boa. O que nós dissemos aqui, senhor Marcelo Cesarino? Não é bem assim. A Hungria volta e meia oferece, já fez até bem melhores do que o Grande Prêmio de 2019. A falta de safety car faz falta, né? sem querer ser redundante, já sendo. A ausência do safety car ela faz falta na Hungria. Mas você jogou a toalha muito cedo, né, seu Marcelo Cesarino? E acho que a gente teve uma corrida, repito, não foi igual às outras 3. E eu não esperava que fosse, embora torcesse. Mas foi uma corrida muito interessante, com o ingrediente fundamental do automobilismo. Briga pela vitória. Quem vai ganhar esta corrida? Quem vai chegar na última volta com chance? Foi um pouquinho antes da última volta. Mas o ponto de interrogação, a batalha, foi a corrida inteira. Hamilton, embora a gente pode discutir o que nós já discutimos aqui. Se é mais legal a briga ser perto, roda com roda,
o quanto a estratégia afasta isso, o quanto foi um balde de água fria, como falou o Raposo, mas que eles brigaram a prova inteira, ainda que psicologicamente a briga foi a corrida inteira, Verstappen e Hamilton, não há como negar. Então o senhor jogou a toalha cedo demais, senhor Marcelo Sabsud Cesarino. O e-mail dele que vai vir no próximo bloco, né? Porque ele trata de outros assuntos que é do próximo bloco. Mas a introdução do e-mail dele foi o seguinte: achei boa a corrida, mas não do mesmo nível das 3 anteriores. Concordo com ele. Mas é o máximo que se podia esperar da Hungria na pista seca. Ai, Cesarino, nós te amamos. Só lembrando, Fábio Campos, hashtag eu quero MotoGP no CV. Você que ouviu lá com atenção o início do bloco, nós estamos encerrando o bloco aqui. Você já pode, agora que acabou esse bloco, copiar esse link e ir na Facebook ou no Twitter, a sua rede social de preferência, ou nas duas. Por que não, né, Fábio Campos? Uma já não tá valendo, a né? outra. Assim que saiu o primeiro bloco, agora segunda noite, já tá valendo, né? Exatamente, Twitter lá, se quiser criar tua frase e tal, e marcando 3 amigos, olha, venha, você que gosta de Fórmula 1 e tal, venha ouvir o Café com Velocidade, cola lá teu link lá e coloca a hashtag eu quero MotoGP no CV, e aí você vai receber o link. E é um link simples, né, Raposo? Não tem que ficar baixando, criar um aplicativo, receber o link da Play. Exatamente, vou dar 2 opções, Fábio Campos. Então vamos mandar tanto um simples para dar play, quanto um do YouTube também. Tem como no YouTube não listar, então a pessoa vai poder até escolher como ela quer ouvir. Ela vai receber os 2 links aí e ela vai ouvir esse programa especial da MotoGP. E com isso a gente encerra o primeiro bloco, mas no segundo a gente tem essa disputa aí que o Fábio Campos está guardando, esse roda com roda que também aconteceu. Muita gente perguntando sobre Valtteri Bottas e a situação dele na Mercedes. Muita gente querendo saber... Temos informações sobre isso, inclusive, informação. Muita gente querendo saber da Ferrari, a Ferrari e tal. Então aguardem o segundo bloco da Fórmula 1.